Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Eline, para quem não me conhece, e esse é o meu canal. Na verdade, eu não sou muito do tipo que gosta desse tipo de coisa. Particularmente, sou meio recatada quando se trata de me expor para câmeras ou falar um pouco da minha vida particular. E eu sempre fui muito comunicativa e os meus amigos, por conta do meu jeito palhaço, dizendo, nunca tive ideia porque que me deram essa sugestão, mas os meus amigos me sugeriram isso. Voltando para o assunto central. Graças aos meus amigos, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontade de entrar aqui, de fazer alguma coisa, de conversar com as pessoas, de interagir. E aí eu ficava pensando, o que eu poderia fazer? E aí, como um todo bom cristão, eu resolvi questionar Deus sobre isso e perguntei a ele qual fundamento que isso teria na minha vida e se isso valeria de alguma forma. Eu sempre gostei muito de falar sobre Jesus. E aí eu pensei, né? Putz, se eu tenho a internet e se eu não posso estar presente com essas pessoas, por que não usar o YouTube para falar aquilo que eu acho ou que eu sinto? O que eu entendo sobre a palavra de Deus. E aí foi o que veio, deu na telha, entendeu? Assim, foi pei bufo, entendeu? Os meus amigos que sempre ficavam me infortunando, assim, sabe? Tipo, meus amigos, agora em resumo, cá entre a gente, só são uns 2, 3, tá? Não são 10, 15, 20, 50 não, gente. Enfim, eu estava naquela ideia de pensar o que fazer, e aí eu continuei nessa interação com Deus. E acabou que, eu não sei se é o Espírito Santo ou se é eu mesma, mas eu acredito que tudo tem o dedo de Deus sobre as nossas vidas, e graças a isso eu resolvi vir aqui e criar esse canal, e seja lá o que Deus quiser a partir de agora. O fato é que nós vamos ter um canal pra gente sempre se comunicar uns com os outros, pra gente interagir, e tudo baseado no Evangelho e na Palavra de Deus. Bem mais vantajoso para mim compartilhar com vocês as minhas experiências como cristã. Eu moro no interior de Pernambuco, eu sou evangélica, a minha família praticamente completa é, e a que não é evangélica geralmente é católica, então basicamente a gente ainda se reúne toda dentro do cristianismo. Mas o que meio que sobressai é a Assembleia de Deus, que é a que eu faço parte. E aí um ponto interessante nessa questão é que eu queria poder compartilhar com vocês aquilo que eu sei. O mais importante é a gente ter essa interligação, sabe? Esse contato com o Pai. Que isso aqui é o diferencial para a nossa vida. Eu fico refletindo sobre os inúmeros cristãos que tem no YouTube e os inúmeros canais que a gente acha aqui, mas muitas vezes são coisas que muita gente já tá fazendo do mesmo jeito, sabe? Muita gente tá fazendo, muita gente tá trazendo. E eu não quero ter um canal onde a minha vida particular, onde a minha vida pessoal seja exposta ao ponto de tirar o foco do principal. Porque a minha intenção de criar esse canal aqui não é para falar de mim. A minha intenção principal é poder compartilhar com vocês toda semana algum estudo bíblico, alguma reflexão, alguma experiência minha com Deus ou de alguém que eu conheça, sabe? E por isso que a gente montou esse canal com que seriam 3 tópicos, né? 3 quadros, que é o 3 em 1, que seria, sempre que você vê o triângulo no começo do vídeo, ele vai estar falando sobre Deus, a Trindade, sempre sobre esse foco espiritual bíblico, né? O Diário de Metamorfose, a gente sempre vai trazer histórias particularmente minhas, sobre a minha vida espiritual, minha vida cotidiana e como isso influencia a minha vida espiritual com Deus. E o outro é Papo Entre Amigos, que esse particularmente a gente deixou em ponto em aberto para que vocês que nos acompanham e que forem nos acompanhando ao longo do tempo possam interagir com a gente e talvez nos escrever, deixar um e-mail, deixar recado, mandar mensagem, sabe? E nem sim, necessariamente a gente não precisa expor o nome de vocês aqui no vídeo, mas a gente, se vocês quiserem contar testemunho, contar uma experiência, e se vocês quiserem partilhar algo, sabe, que envolva dentro desse assunto dessa vida cristã, ou simplesmente vocês acharem que de alguma forma a minha opinião tem alguma relevância em ajudar vocês em alguma coisa e vocês quiserem me mandar aquilo que vocês estão precisando de ajuda
e me pedirem para comentar algo sobre a Bíblia em relação a isso, então, se eu puder ajudar, né, a minha voz não é a soberana de todas, mas se eu puder ajudar, eu vou trazer aqui também para vocês. Então eu espero que vocês entendam que esse canal é apenas um meio de comunicação entre a gente para falar sobre a melhor coisa que eu descobri na minha vida, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que só há um caminho que nos leva ao céu, e esse caminho é Jesus. E o que eu queria deixar claro aqui é que a intenção não é falar sobre teologia, sobre história, sobre ciência de forma complicada. Pelo contrário, a intenção é desconstruir essa ideia, onde muitas vezes a gente só tem acesso à palavra de Deus e a todo o conteúdo filosófico e teológico que a gente muitas vezes tem acesso de forma complicada. E a minha intenção aqui é tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo, tudo que eu descubro, tudo que eu entendo, tudo que eu me aprofundo, eu espero trazer para cá da minha forma, da minha opinião e na minha visão, pelo menos atual, porque todo mundo pode mudar, então alguma coisa posso mudar ao longo do tempo, mas o fato de trazer isso para cá é trazer de uma forma que vocês também entendam, assim como eu gosto de entender, porque para mim foi muito complicado ao longo dos anos estudar a Bíblia, sabe, e tentar entender o que era calvinista e arminiano, ou que qual o fundamento desses dois? E porque tem tanta gente que briga entre si por causa desses dois nomes, sabe? Pra mim era complicado. Ou então a diferença do pentecostal para o neopentecostal, que no meu caso, para quem bem sabe, né, a Assembleia de Deus é a igreja pentecostal. E muitas vezes a gente é achatado por conta de muita coisa, porque as igrejas mais conhecidas hoje em dia são igrejas neopentecostais, que em sua maioria não tem ligação com o mundo pentecostal. São igrejas neopentecostais, as mais vistas, visadas e conhecidas, muitas vezes pregam teorias que nós pentecostais não pregamos da forma que eles pregam. E aí tudo se mistura, tudo vira um bolo só, e aí muitas vezes a gente escuta aquelas velhas frases onde padre é pedófilo e pastor é ladrão, sabe?